Saudações, eu me chamo Marlon e nós iremos continuar a aula de formação do território brasileiro, as estratégias de conquista, parte 1, que você consegue acessar neste mesmo canal. Pois bem, paramos exatamente no período colonial e os tratados de partilha, de divisão do território que ocorreram a partir desse momento, que vai do século XV até aproximadamente o século XIX, para ser mais preciso, 1822. Perfeitamente, nós temos então um quadro que você observa aqui dos tratados mais importantes. Eu coloquei destacado que são os seguintes: Capitanias Hereditárias, de 1534, Tratado de Madrid, de 1750, e Tratado de Santo Ildefonso, de 1777. Aí você olha, professor, mas eu observo que tem também outros tratados entre esses que você citou. Perfeitamente. Como você percebe, existe também o Tratado de Utrecht, de 1713, o Tratado de Utrecht, de 1715, existe também o Tratado de El Prado, existe o Tratado de Badajoz, certo? E aí você me pergunta, professor, eu tenho que estudar todos? Eu te digo o seguinte, é importante sim, porém, se você centrar nos principais, os demais você vai ver que são auxiliares, perfeito? Então, começando pelo tratado aí, pelas capitanias hereditárias, a partir de agora. Bom, percebe então que os colonizadores portugueses, ao chegar no litoral brasileiro, como eles não conseguiam encontrar o ouro imediatamente, eles precisavam então desenvolver estratégias para poder povoar esse litoral. Lembra, existia o perigo de povos invasores, como franceses, ingleses e holandeses. Então era necessário povoar o litoral para poder, de certa forma, espantar, colocar medo nesses invasores e impedir a entrada deles no território brasileiro. Então as capitanias hereditárias, para a gente aqui, como você já viu lá em história, nós não vamos detalhar. Para a gente aqui, o que é importante é o seguinte, que elas foram criadas na lógica de dividir o território para melhor administrar. Dividir em 15 capitanias, 15 pedaços, perfeito? Quem foi que dividiu? Lógico, foi a coroa portuguesa. E quem foi que ocupou? Aí que é o detalhe. A coroa portuguesa transferiu a responsabilidade de ocupação dessas capitanias a terceiros, a colonos portugueses, de modo que os próprios colonos assumiam os custos de desenvolver atividades nessas capitanias. Lembra, Portugal não andava muito bem das pernas no período do século XV, XVI. Então, de certa forma, a coroa portuguesa transferiu a responsabilidade de colonização, de povoamento, para terceiros, para colonos. E deu certo, com certeza. Conseguiram povoar a faixa litorânea, primeiro com a faixa da cana-de-açúcar, as atividades importantes ali do litoral nordestino, perfeito? E também, na sequência, em 1548, foi instalado o governo geral para centralizar o poder administrativo na colônia de Portugal. Então essa estratégia foi muito importante, pois ela surtiu efeito principalmente no povoamento dessa faixa litorânea imensa. Olha só, a porta de entrada do Brasil, uma grande faixa litorânea aí. Tudo bem? Vamos então para o próximo tratado. O Tratado de Utrecht, de 1713 e 1715. Percebam aí que nós temos dois tratados. O primeiro, ele se refere à região norte do Brasil, onde você observa aqui, ó, o número 1. E o segundo tratado de Utrecht se refere à região sul, o extremo sul, tá? Que você observa aqui com o número 2. Vamos começar pelo número 1, Tratado de Utrecht, também conhecido como o primeiro Tratado de Utrecht. Foi um acordo estabelecido entre Portugal e França, que definia a fronteira das suas duas colônias, a Guiana Francesa, tá?
e a colônia portuguesa, que é o Brasil. Perfeito? Esse limite foi estabelecido exatamente no rio Oiapoque, como você observa aqui no mapa. O rio Oiapoque, então, foi tratado como grande divisor entre essas duas colônias. Perfeito? Resolvido o problema. E o segundo tratado de Utrecht? Esse daí é um problemão, porque ele vai se perdurar. Nós vamos falar várias vezes desse tratado, tá? Ele vai se repetir, principalmente porque tem grandes desdobramentos aí na colonização brasileira. Então vamos entender. Ele se refere aqui à chamada Colônia do Sacramento, que fica hoje ali no Uruguai, próximo a Montevidéu. Então, a Colônia do Sacramento, ela foi ocupada por portugueses, tá certo? Aí, pelo século XVII. Essa colônia é muito importante porque ela dá acesso ao rio, a Bacia Platina, aqui, o Rio do Prata, né? E também o Oceano Atlântico, uma rota comercial muito importante. E a Espanha, como você observa aqui, ó, ela está no território espanhol, na margem do Tordesilhas, está na parte espanhola. A Espanha ocupou essa área de Portugal, só que aí ela devolveu, né, em acordo, a colônia do Sacramento foi devolvida para Portugal, perfeito? E aí Portugal passou novamente a ocupar e desenvolver atividades na colônia do Sacramento. Beleza, mas isso não vai parar por aí, porque se você observa hoje, essa colônia do Sacramento é ou não é Brasil hoje? Claro que não, né? Isso faz parte do Uruguai hoje, né? Nem Brasil. Então Portugal perdeu essa disputa lá na frente. É isso que eu quero que você observe bem. Beleza? Por aqui, por enquanto, ele está ganhando. Próximo tratado. Tratado de Madrid. Muito importante, essencial numa questão de prova. O Tratado de Madrid ele foi firmado em 1750 entre Portugal e Espanha. Observa que o Tratado de Madrid ele veio substituir o Tratado de Tordesilhas. Como assim, professor? Substituiu? Quem foi que ganhou? Se você observar aqui, ó, Portugal começou a avançar a ocupação do território para além dos limites de Tordesilhas. Começou a entrar, ó, em áreas espanholas aqui no Brasil. Começou a ocupar os rios, a penetrar com a atividade da mineração, da pecuária. E isso tudo fez com que Portugal estivesse mais presente do que a Espanha nessa parte aí da colônia. Resumindo, Portugal, de certa forma, ocupou e, pelo princípio do ut possedetis, é aquele princípio de que só é dono aquele que usa, ocupa de fato, Portugal reivindicou da Espanha essas áreas e foi aceito. Os espanhóis, lembram, estavam mais preocupados com o ouro que eles já tinham encontrado, tá certo, lá na América Central, dos Incas, dos Maias, dos Astecas. Então os espanhóis realmente reconheceram. E aí Portugal anexou, abocanhou, digamos assim, essa porção oeste aqui do Brasil praticamente inteira, que era de domínio espanhol, passou para o domínio português. Praticamente, então, o Tratado de Madrid, ele dá os limites do Brasil hoje, que é o Brasil hoje, com exceção do Sul. Aí você vai olhar o Sul aqui, ó, ele gerou todo o problema entre Portugal e Espanha novamente. A questão da colônia do Sacramento. A colônia do Sacramento, a Espanha não abriu mão, ela disse assim, eu quero a colônia do Sacramento, eu quero para mim. Perfeito? Então, ficou estabelecido que a colônia do Sacramento ficaria com a Espanha. E 7 povos das Missões, que é essa área verde que você observa aqui no Rio Grande do Sul, ficaria com Portugal. Porém, turma, os espanhóis, eles negaram esse acordo do Tratado de Madrid. Os espanhóis não aceitaram, eles voltaram atrás. Perfeito? Principalmente por questões relacionadas aqui ao sul do Brasil. Então foi anulado em 1761 o Tratado de Madrid. Os espanhóis eles queriam essa área dos 7 povos das Missões aqui, ó. Essa área, historicamente, ela foi ocupada por missões jesuíticas espanholas.
tá? E quem habitava essa área eram os povos indígenas guaranis. Então, a Espanha já tinha uma tradição de posse nessa região, ela queria. Então, isso gerou insatisfação e foi anulado o Tratado de Madrid. Na sequência, foi assinado o Tratado de Santo Ildefonso, de 1777. Neste tratado, então, houve um acordo entre Espanha e Portugal e que, de certa forma, se restabeleceu todo aquele Tratado de Madrid. Ele foi revigorado, foi restabelecido, e os espanhóis abocanharam o que eles queriam, que era exatamente o território de 7 povos das Missões e a colônia do Sacramento, perfeito? Em compensação, e devolvia para Portugal a ilha de Santa Catarina. Praticamente, então, aí, turma, nós temos uma configuração em que se volta ao Tratado de Madrid, pelo Tratado de Santo Ildefonso, porém, Sacramento vai para a Espanha, assim como os 7 povos das Missões também vai para a Espanha. Se você observar essa região de 7 povos das Missões, hoje ela é Brasil, perfeito? Hoje essa região é Brasil. E como foi que ela passou a ser Brasil, de fato? Pelo Tratado de Santo Ildefonso? Não. Pelo Tratado de Badajoz, que foi o tratado que pôs fim a essa disputa no sul do Brasil. Perfeito? Passou para o domínio português, então aqui, 7 povos das Missões. Resolvido o problema do sul, vamos ver o que nos aguarda a seguir. Um resumo do período colonial até 1822. Então, basicamente, o Brasil ele já havia definido todos os seus limites atuais, né? Até 1822 não havia mais praticamente nenhum problema territorial de limite do Brasil com outros países. Apenas algumas pendências pontuais é o que a gente considera. Tá? Dentre essas pendências, como você observa aqui no mapa, eu tenho a questão do Acre, ó, que ainda não pertencia ao Brasil, pertencia à Bolívia, perfeito? Como a principal. Então, algumas pendências pequenas para ser resolvidas, que foram gradativamente a partir do período seguinte. O período do Brasil Império e do Brasil República. Observe então novamente que todas as fronteiras estavam definidas, com exceção de algumas. E uma das principais é a fronteira do Acre, que pode aparecer para você aqui em prova. Tá? A questão do Acre foi a seguinte: toda essa região que você observa aqui pertencia, turma, à Bolívia. E durante o período aí do início do século XX, essa região ela era uma região de produção gomífera muito forte. A goma já exatamente a borracha, perfeito? Produção de borracha. O que acontece, turma, é que de uma hora para outra você teve um movimento aqui de brasileiros que vieram para essa região em busca da borracha, do látex, que de uma hora para outra, turma, em poucos anos, você tinha mais brasileiros morando aqui nessa área da Bolívia do que bolivianos. Isso deu um transtorno muito grande para a Bolívia e para o Brasil, que só foi resolvido na diplomacia, tá? Só foi resolvido em acordos, principalmente aí, com o Barão do Rio Branco, um grande diplomata brasileiro conseguiu resolver. Qual foi o fim dessa história? O Brasil simplesmente comprou essa parte aí que hoje é o Acre da Bolívia por 2 milhões de libras esterlinas. Houve uma compra e também houve uma compensação que o Brasil se comprometeria a construir a ferrovia Madeira-Mamoré, que essa ferrovia seria muito importante para o escoamento dos produtos bolivianos, perfeito para a venda, para a comercialização desses produtos. O que acontece é que foi pago em 2 parcelas as 2 milhões de libras esterlinas, perfeito? E a ferrovia Madeira-Mamoré foi construída, uma parte, outra parte não. Enfim, hoje ela é considerada como a ferrovia do diabo,
tá? Se você quiser entender um pouco mais, saber como é que essa ferrovia se encontra hoje, vai lá, pesquisa, você vai entender. Mas o que eu quero te falar é o seguinte, que é algo obsoleto, uma ferrovia que não foi entregue e praticamente ela inexiste, faz parte da história. Tá? Uma história um pouco macabra, digamos assim. Então essa é a questão do Acre resolvida. Vamos ver quais foram as pendências seguintes que nós teremos então no Brasil. Outras questões pontuais. E aí eu vou deixar para você fazer uma pesquisa mais detalhada, com calma, perfeito? Que são as questões seguintes, ó. A questão do Amapá, a diplomacia Brasil-França aqui na Guiana Francesa, a questão do Pirará, em Roraima, perfeito? Já foi com a Inglaterra. A questão de Bogotá, aqui na fronteira com a Colômbia. Outras questões aqui no Mato Grosso do Sul, questão de Palmas, lá no sul do Brasil, e também a Convenção Preliminar da Paz. Um conjunto de coisas que fica para você estudar. As principais nós conseguimos colocar aqui, que são as mais importantes para o nosso estudo de formação do território brasileiro. Tudo bem? Ficamos então por aqui. Eu quero que você lembre de fazer os exercícios no SIGA-A, continuar com esse curso, tá certo? E aproveitar para introduzir a próxima aula, na qual nós falaremos sobre o processo de formação do território brasileiro, da interiorização do povoamento e as principais atividades econômicas presentes no território brasileiro até o século XIX. Tudo bem? Muito obrigado e até a próxima.